O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar. Nesta missa nós já entramos no domingo, já estamos celebrando o 27º domingo comum. Iniciamos o mês de outubro, mês das missões, com a festa, a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nas outras celebrações dela, eu fiz questão de dizer, na minha intuição espiritual, que foi Santa Teresinha que escolheu ser nossa amiga. Então temos, ao menos eu tenho percebido, sentido a delicadeza dela para conosco. Eu não sei se vocês têm a visão que eu tenho, daqui de onde eu estou, eu tenho uma visão ali, dessas inúmeras rosas, que são um sinal. Maior do que o sinal da rosa é a fé que nós temos que ter. Então, se ela nos ajuda a acreditar mais, que assim seja. E que ela nos ajude com a intercessão dela, que essas rosas sejam sinais das graças que ela derrama sobre nós. Que nós, como ela, jamais nos afastemos do amor de Deus. Que como ela, queiramos ser na igreja o amor. Que como ela, jamais deixemos de ouvir a Sagrada Escritura e de participar da Eucaristia. Essa é a graça. E quando a gente tem um santo amigo, às vezes ele faz surpresas para a gente, né? Os outros anos todos acompanhei, eu fui lá abrir a novena. Esse ano, relapsamente, com tantas coisas acontecendo, passou-se o dia da novena. Mas hoje, antes de vir para cá, eu falei para Santa Teresinha: eu não vou pedir nada para a senhora, eu quero só agradecer a sua amizade, a sua intercessão na minha vida, o seu carinho, a sua delicadeza. E mesmo sem fazer nenhuma novena, eu ganhei dezenas de rosas, né? São sinais que acrescentam a minha fé, né? Me ajudam a continuar acreditando na intercessão dela, na intercessão de Nossa Senhora, e na pessoa de Jesus, que robustece a nossa vida. Nós estamos hoje justamente o Evangelho, inicia-se o texto do Evangelho de hoje falando da fé. Os apóstolos pedem para Jesus robustecer a fé deles. Senhor, que nós continuemos a acreditar. Acrescenta, Senhor, em nós, no coração de cada um de nós, palavras dos apóstolos, o dom da fé. A fé é um dom que a gente recebe de Deus.
Mas seria interessante, se você quiser, você abre a sua Bíblia em casa, pega o Evangelho de São Lucas, abre o capítulo 17 e lê o trechinho que antecede esse trecho de hoje aqui. Antes, por que os apóstolos pediram para Jesus? De onde surgiu este pedido? Senhor, que nós acreditemos em todas as situações, que nunca nos falte a fé. O que provocou este pedido? Jesus faz um discurso sobre a necessidade de perdoar, sempre, 70 vezes 7. Quantas vezes? Sempre. Então, diante do peso, da responsabilidade do perdão que Jesus pediu para os seus seguidores, diante do instinto humano de vingança, de orgulho, perdoar é quebrar o orgulho, perdoar é renunciar à vingança e os próprios direitos que temos diante dos homens, porque somos de Deus. Então, diante do peso do discurso do perdão, perdoe sempre, incansavelmente, porque o perdão é o caminho da cura e da liberdade interior e exterior e no relacionamento com as pessoas. Diante do gravoso peso do perdão cristão, porque é pesado, é difícil, não é para qualquer um, é para gente grande, é só para quem tem fé em Deus, só perdoa quem acredita em Deus, por Jesus. Quem é que vai receber o tapa da cara e vai dar o outro lado para ser agredido? Só quem acredita em Deus. Quem que vai perdoar todo tipo de ofensa indiscriminadamente? Só quem tem Deus no coração. É uma violência contra a nossa natureza humana. Diante disso, qual foi a reação dos apóstolos? Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajuda a acreditar, a continuar acreditando e acreditando incansavelmente. E só mesmo na fé, só acreditando em Deus, e não porque Ele faz alguma coisa na vida da gente. A gente não acredita em Santa Teresinha só porque de vez em quando ela dá uma rosa para a gente. Eu poderia mandar comprar hoje uma rosa para cada um de vocês, talvez tenha aqui uma rosa para cada um de vocês, ainda vai sobrar, só não vai levar embora o meu buquê, que aquele lá eu vou levar para minha casa. Tem um ali que é só meu, eu ganhei, eu vou levar para minha casa. Mas se você não ganhar, e se você ganhar, você vai continuar acreditando ou não acreditando? A rosa é um sinal, obviamente, mas a nossa fé está além do sinal. A nossa fé está no sinal maior, no sacramento da Eucaristia, no pão e do vinho, que hoje nós vamos voltar em toda a paróquia, em honra de Santa Teresinha do Menino Jesus, a receber a comunhão nas duas espécies, no corpo e no sangue. Ali está o sentido da nossa fé. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas porque nós acreditamos, é o corpo e o sangue de Jesus. É um ato de fé. A fé vai além dos sinais que Deus pode manifestar na nossa vida. E se a gente tiver fé, Deus muda tudo. Deus até faz milagres. O que é o milagre? É a intervenção de Deus de tal forma no nosso caminho que Ele muda a natureza das coisas. Ele muda tudo. Se for preciso mudar a rotação e a traslação da terra, Ele muda. Se você acreditar, Ele muda tudo. Ele muda o sentido da nossa vida. Ele muda as coisas da natureza. Se você acreditar, se for bom para você, se for necessário para você continuar crescendo, Ele faz. Você só precisa acreditar. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé
para em todos os momentos da vida continuarmos sendo gratos a Ele. O que o Evangelho de Lucas fala sobre Nossa Senhora quando ela visita? Ela vai a Incarém visitar Isabel para ser robustecida na fé. Ela já tinha acontecido nela e com ela algo extraordinário, fora do ordinário. Ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava com o Filho de Deus na barriga dela. Ela foi lá ver o que estava acontecendo com a prima dela, porque o anjo disse: olha, a tua prima, ela está concebendo um filho na velhice, um milagre. Foi lá para sentir a fé dela robustecida, engrandecida. O que Isabel disse para ela? Bendita és tu que acreditaste. Ser imaculada era um privilégio, mas acreditar é um mérito. É mérito. Qual é o nosso mérito? Acreditar. Qual é o mérito dela? Acreditar, porque ela acreditou, Deus pôde fazer maravilhas. Então o mérito é acreditar. Esse é um mérito nosso, e ninguém pode te roubar esse mérito. Acreditar, contra tudo e contra todos, em todo tempo, eu continuo acreditando. Parece que está tudo desabando, mas eu continuo acreditando, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e nada nos separará do amor de Cristo, nada, nem a guerra, nem a nudez, nem a fome, nem o sofrimento, nada nos separa do amor de Deus. A gente continua acreditando. Então a fé é a arma, o mérito que nós guardamos, é o tesouro da nossa vida, e por causa da fé nós reconhecemos que Deus é tudo na vida da gente. Sem Ele a gente não faz nada, não somos nada. Por Ele temos vida, Ele nos deu liberdade, dele, por Ele a gente alcança a graça do perdão, o milagre do perdão, o grande milagre do perdão. E hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas tentam se colocar no lugar de Deus, tentam fazer o papel de Deus, né, na vida do mundo, na vida das pessoas também. Agora nós, como Santa Teresinha, colocamos nossa confiança em Deus, e por isso às vezes somos até considerados loucos, porque os cristãos tem hora que faz umas coisas só porque somos cristãos, só porque a gente tem fé. Por que a gente faz certas coisas? Por que a gente toma certas decisões? Pela fé. Somos cristãos. A loucura da cruz, a loucura da cruz. Nós acreditamos no mistério da cruz, a cruz que Santa Teresinha carrega lá na sua mão. A fé, como a gente leu aqui no Evangelho, a gente escutou na proclamação do Evangelho, né? A gente hoje devemos fazer aqui uma distinção, né? A fé é algo, para a gente esclarecer a tradução do Evangelho, é algo que diz respeito não à quantidade, mas à qualidade. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando de uma situação quantitativa, mas qualitativa. Não é quanta fé eu tenho, mas como eu vivo a minha fé, né? Ou fé é uma coisa, ou que você tem ou você não tem, ou você acredita ou você não acredita. Tem gente que tem fé, mas vai se arrastando, né? Vai se empurrando, vai que nem cobra, se arrastando, titubeia. A fé é algo que a gente experimenta, a gente prova. A fé é algo que implica nas nossas relações de plena confiança em Deus. Eu preciso confiar em Deus totalmente, eu me entrego totalmente. E às vezes para se entregar e para viver na fé essa relação, a fé impõe renúncias, porque eu acredito, eu não faço certas coisas, eu não digo certas coisas, porque eu tenho fé, sou cristão, sou diferente, tem renúncias. Porque eu tenho fé, eu busco coisas diferentes, busco as coisas de Deus e renuncio às coisas dos homens. Então ter fé implica numa absoluta, total confiança em Deus, na sua providência, mas também implica nas renúncias, porque somos dele.
Cito aqui, por causa da fé, falando da fé, Jesus contou uma pequena parábola, né? Que fala aqui das relações, ele faz uma comparação, ele fala de relações entre servo e patrão. Entendamos este evangelho entre nós somos os servos, Deus é o patrão. Como é que a gente se relaciona com Ele? Qual é a relação nossa com Ele na fé? Eu faço tudo bem feito, não faço mais do que a minha obrigação e ainda no final, conclusão, não fiz mais do que a minha obrigação. Parece frio isso aqui, não parece? Parece grosseiro, principalmente se a gente olhar para esta página do Evangelho e perguntar: será que é politicamente correto? Não tem nada de politicamente correto, é uma questão de fé, na minha relação com Deus, na minha entrega total e absoluta a Ele, que me dá a vida, que me sustenta na sua providência, que me dá condições, me inspira e providencia o que é necessário. É desse jeito que eu me relaciono com Ele, por causa da minha fé. Eu sou subordinado a Ele, eu me dobro, inteligência, capacidade, dons, tudo eu me dobro, eu reconheço subordinadamente que eu sirvo a Ele. Na nossa relação com Deus, na fé, essa relação, eu ofereço a Deus, eu renuncio a minha autonomia, para que Ele diga o que eu faço, quando, como, onde, porquê, e eu obedeço a Deus. Como é difícil esse discurso, como eu sei que eu reconheço que para muitos que me ouvem agora, é difícil esse discurso, mas é o discurso da salvação. Eu me coloco diante de Deus de forma subordinada, eu renuncio toda a minha autonomia, e no final, cumpro todos os meus deveres. Não se esqueça, Ele também cumpre todos os deveres dEle, diante da tua obediência, da tua renúncia. Ele te escuta sempre, não te abandona nunca. Ele sabe de tudo, conhece tudo, inclusive teu esforço para ser dEle, e se dobrar diante dEle, se render a Ele. Então eu tenho deveres, e Deus cumpre os deveres dEle para conosco também. Ele também cumpre tudo aquilo que Ele diz e promete para nós. E que bom, que na fé, que espero que todos nós juntos um dia, crescendo, amadurecendo na fé, façamos como os apóstolos, O que Jesus mandou os apóstolos dizerem no final de tudo? Olha, faça assim, 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 relacionem-se desse modo, e digam no final: somos servos inúteis e fizemos o que devíamos fazer, ponto. Isso precisa de maturidade. A hora que a gente crescer na fé, a hora que você estiver pronto para dizer isso aqui, mas nem que for no teu último suspiro, que acho que até lá a gente ainda vai estar lutando com a gente, com algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias, até o último minuto a gente vai estar brigando, que nem que for no último suspiro nosso, a gente tem a coragem na fé de dizer: eu fui um servo inútil, porque eu só fiz o que eu devia ter feito, ponto e basta. Que maravilha! Santa Teresinha amadureceu na fé, na sua simplicidade, na sua entrega a Deus, ensinou para a gente tudo isso. Que o Espírito Santo nos dê essa capacidade, que Ele nos faça obedientes, verdadeiros, transparentes, coerentes, corajosos, homens e mulheres de fé.